Agora sim, vamos lá, ó. Então a gente já sabe como funciona a série, já sabe como funciona paralelo. Deixa eu colocar só mais uma equação aqui, ó. Energia potencial de um capacitor. Ok, então ó, a equação básica, não é a capacitância igual a carga dividido pela DDP? Sim, essa aqui é a equação básica. Beleza. Eu preciso sair dessa equação e chegar em alguma unidade de energia. Eu preciso chegar em energia. Então você vai ter que buscar na sua mente, ó, vou deixar você pensar um pouquinho. Você vai ter que buscar na sua mente alguma equação, pode ser na eletrostática, pode ser na elerodinâmica, pode ser em qualquer lugar da física, que tenha lá ó, carga e DDP, divisão, multiplicação, um quadrado, o outro não, que tenha essas duas grandezas na equação e apareça a energia. Né? Lembra que energia e trabalho têm a mesma unidade. Você lembra que tinha uma que o trabalho para levar uma carguinha era a carguinha vezes a DDP? Então a multiplicação dos dois, ó, a multiplicação de carga e DDP resulta em energia. Então eu preciso chegar em alguma coisa que tenha multiplicação de carga e DDP. Eu estou fazendo assim para a gente não fazer uma integral, tá? Estou colocando um conceito aqui na frente só para vir mais fácil. Mas enfim, então olha o que eu posso fazer, ó. De novo, eu vou isolar a carga. Então eu vou deixar aqui C vezes U. E assim, ó, a capacitância de um capacitor, igual a gente falou, né? Aqui em cima, ó. Esse aqui de placas planas e paralelas, depende do que? Ah, depende da área, depende da distância, depende do meio que está entre eles. Então depois que você fabricou, já era, né? A capacitância dele é dele. Ah, do capacitor esférico, depende do raio. Beleza, depois você fabricou ele, está fabricado, tem a sua capacitância. Então a capacitância é constante, né? A capacitância dele aqui não muda. Se eu associar com outro, beleza, mas um aparelho só tem a sua capacitância. Ou seja, se esse cara aqui é constante, eu tenho uma relação entre carga e DDP, que a gente já fez sem querer ali em cima, né? No que eu apaguei. Que é uma relação que diretamente proporcional. Só que além de ser diretamente proporcional, é uma relação, né? Consequência, claro. Mas é diretamente proporcional, então é uma reta que passa por onde? Que passa pela origem. Então o gráfico, quando for montado, ó, da carga, né? Carga tá sozinha aqui, né? Ela tá isolada, como se fosse o y. Y igual a x mais b. A carga tá isolada, ela tá sozinha, então ela é meu eixo vertical. E o U é o que acompanha a variável. Então, o U é meu eixo X. Pronto. Então, o meu gráfico aqui, ó, ele é uma reta crescente que passa pela origem. Só que eu não preciso de uma multiplicação de carga e DDP. Aqui, ó, a carga não seria como se fosse uma altura em um ponto escolhido? E a DDP não seria como se fosse uma base, né? Então, olha só, ao fazer uma área, eu tenho a multiplicação do que eu preciso, que é carga e DDP. E é exatamente isso que vai ser feito. Mas entenda que internamente a isso aí tem um cálculo diferencial, é uma integral disso daí, né? Integral desse gráfico. Mas enfim. Então, olha só, ó. Aqui a gente tem uma DDP qualquer. Aqui a gente tem uma carga, né? Deixa eu deixar mais bonitinho. Então, pronto. Aí, ao pintar essa área, ó, lembra que é a área embaixo do gráfico, né? Então, a área aqui embaixo do gráfico, ó, a gente tem a energia que foi armazenada. Como a gente já usou energia uma vez, ó, vou usar a mesma nomenclatura, tá? EN. Vamos colocar aqui, então, ó. Como que eu calculo a energia? É base vezes a altura, só que dividido por 2. Pronto. Então, essa aqui é um jeito de calcular. A energia de um capacitor é carga vezes U dividido por 2. Só que daí, assim como, ó, lembra que a potência do resistor é I vezes U e podia abrir em duas formas? Aqui é a mesma coisa. Então, assim, ó, essa aqui é a principal, é como se fosse o π, tá? Como se fosse I vezes U. Aí você pode abrir ela em duas outras equações, que são consequências, ó. O que eu vou fazer? Não dá para eu, ó, aonde tem carga, colocar C vezes U? Então tá, é isso que eu vou fazer. Então a energia é, aonde tinha carga é C vezes U, aí vezes o restante. Quem que é o restante?
1 em cima e 2 embaixo. Então, uma outra equação, ó, é C vezes U quadrado dividido por 2. E, se você preferir agora, ó, isolar o U fica a carga dividido pela capacitância, né? Então, a minha energia pode ser, no lugar da carga, no lugar do U, perdão, ó, a carga copia, né? No lugar do U fica a carga dividido por 2C. Então, outra formulinha aí da energia é o Q quadrado sobre 2C. E aqui que tá, e assim, ó, aqui é importante, né? A gente falou muito sobre, acho que uma coisa que tem que ficar muito bem fixa na sua mente depois de todas essas aulas é como que eu sei se é diretamente ou inversamente proporcional. E apareceu de novo. Olha lá, energia de um capacitor é diretamente a capacitância ou é inversamente a capacitância? A resposta é depende. E por que depende? Porque eu tenho que analisar a constante, né? Então procura a constante primeiro e depois você analisa. Então, por exemplo, se eu tiver uma situação que o U for constante, eu posso falar quanto mais capacitância, mais energia. Se eu tiver uma situação em que a carga for constante, que foi o caso de série, né? Então aqui, ó, paralelo e aqui série, né? Então a carga é constante, então quanto mais capacitância, menos energia eu vou ter armazenada para o meu circuito. Beleza? Então, de novo, fixa a ideia. Para falar direto, para falar inverso, tem que ter a tal da constante, senão não faz sentido. Muito bem, então tá aí a energia de um capacitor.